E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a crise do primeiro reinado. Nós vamos fechar um ciclo pensando quais são os fatores que levam à crise do segundo reinado e, consequentemente, à abdicação do imperador em 1831. Então, para que a gente possa começar, qualquer discussão acerca da crise do primeiro reinado e tudo aquilo que ela representa para a história do império, a partir da crise, a partir da abdicação, nós vamos ter um período muito complicado, um período de transição, que a gente vai chamar de regência. Mas antes de chegar nessa regência, com todas as suas complicações, com tudo aquilo que ela representa enquanto período transitório, eu queria começar esse nosso encontro de hoje pensando basicamente nessa pergunta que eu coloco aqui no quadro como nossa primeira pergunta, E a pergunta é essa: quais as razões para a abdicação de Dom Pedro I? Ele abdica do trono a partir de 1831 em favor do seu filho, Pedro, que depois vai ser conhecido como Pedro II. E dentro desse contexto nós temos como listar alguns fatores. Aqui eu listo para vocês uns fatores de ordem econômica, os fatores de ordem financeira e, sobretudo, os fatores de ordem política. São esses fatores reunidos que dão origem àquilo que a gente chama de crise do primeiro reinado, com tudo aquilo que ela representa, como eu disse, para a história do Império. Bom, então nós vamos começar pensando um pouco que essa crise do primeiro reinado, ela deságua no processo de abdicação. E a nossa primeira pergunta: quais as razões para a abdicação? E as razões a gente coloca aqui, uma das coisas importantes é que eu coloco o termo crise no plural, porque você tem várias crises acontecendo no Império nesse momento. Desde o próprio processo de independência, que é um processo problemático, inclusive do ponto de vista financeiro, porque anterior à independência, Dom João VI volta para Portugal e já leva consigo uma parte do dinheiro que havia sido depositado no Banco do Brasil, do recém-criado Banco do Brasil, e deixa o reino brasileiro com poucas divisas. E essas divisas elas foram consumidas com o passar do tempo. Então, primeiramente, temos uma crise que a gente chama de crise econômica. E essa crise econômica ela tem a ver com a nossa matriz econômica, a matriz que é colonial. Lembrem-se, por mais que a gente consiga a independência política, a independência administrativa, mas nós continuamos com uma modelagem econômica que é uma modelagem econômica colonial. Nós somos ainda, nesse contexto, um país de ordem agroexportadora, escravocrata, latifundiário, como nós éramos na modelagem anterior. Então, essa crise econômica tem a ver. Aqui eu coloquei uma setinha para baixo, para que a gente possa entender a crise do açúcar, que ora está acontecendo. Lembrem-se que essa crise do açúcar ela é possível desde a saída dos holandeses. Então você pode dizer que desde a expulsão dos holandeses em 1654, nós não conseguimos, enquanto Brasil, retomar a produção açucareira. A outra crise é a crise do ouro, que a gente pode chamar também de esgotamento do ouro. Nós não temos mais como fazer a exploração do ouro, porque esse ouro entra em crise, inclusive, nos anos ali de 1750 a 1780. Reflexo disso é a própria Inconfidência Mineira. E outra coisa, nós temos uma crise também nesses dois produtos agrícolas que são substanciais para a nossa economia. É a crise do algodão e a crise do tabaco. Então, temos vários produtos agrícolas como pautas de exportações, só que esses produtos eles se apresentam nesse momento de forma crítica. Seja
por concorrências internacionais, a exemplo da concorrência norte-americana em relação ao algodão, seja por crises internas, por secas muito longas, né, por questões climáticas, como na questão, por exemplo, do tabaco, ou por concorrências outras, como, por exemplo, na questão do próprio açúcar. Então, economicamente, o Brasil, nesse contexto de princípio do século XIX, está em crise, passa por uma crise substancial. Crise econômica. Mas além dessa crise econômica, gente, nós também temos aqui, além dessa crise econômica, nós temos uma crise de ordem financeira. E essa crise de ordem financeira, ela diz respeito exatamente a quê, professor? A crise de ordem financeira já seria a imensa quantidade de empréstimos que nós precisamos, enquanto nação, né, contrair para pagar algumas divisas. Então pensem, por exemplo, em ordem, nós temos um primeiro grande empréstimo, vou colocar aqui, primeiro grande empréstimo, que é quando, por exemplo, né, nós precisamos pagar uma indenização a Portugal para que Portugal reconheça a nossa independência em 1826. Esse empréstimo, ou esses empréstimos que a gente coloca aqui, eles são pedidos junto ao credor maior que o Brasil tem nesse momento, que seria exatamente a Inglaterra. Então, pedimos uma grande quantidade de dinheiro, pedimos emprestado uma grande quantidade de dinheiro, né, para consolidar, para ser reconhecido enquanto nação, tá? Depois, nós pedimos uma grande quantidade de dinheiro para financiar a Guerra da Cisplatina. Preciso historicizar isso para vocês. A província de Cisplatina, ela tinha sido anexada ao Brasil por Dom João VI em 1816. Só que em 1826, o que é que acontece? A província de Cisplatina, ela decreta a independência. E decreta a independência com o nome de Uruguai. Então, hoje, Uruguai, antes Cisplatina, pertencia ao Brasil. Era uma colônia do Brasil, que ficou independente em 1826. E o Brasil precisava muito da Cisplatina, porque entre Brasil e Cisplatina passa o Rio da Prata. Esse rio que era importante economicamente para o Brasil. Porque o Brasil conseguia levar produtos, por exemplo, para o Mato Grosso, utilizando as águas do Rio da Prata. Mas ele era importante também para outras nações, como, por exemplo, para o Paraguai, que seria a possibilidade de uma saída para o mar. Então é um rio estratégico e o Brasil queria ficar com ele. Então Pedro I precisou, nesse momento, buscar dinheiro emprestado dos ingleses para financiar uma guerra, para não deixar, para não perder a província de Cisplatina. Caso resultado, que o Brasil perde a Cisplatina, que se transforma em Uruguai, como eu havia dito para vocês. Mas uma coisa é importante colocar, nós precisamos de muito dinheiro para isso. Inclusive, voltando um pouco, quando eu estou falando dessa independência aqui, tanto o Brasil precisou pedir dinheiro emprestado, para fazer a indenização, para pagar a indenização, como o Brasil também pediu dinheiro emprestado aos ingleses para pagar os mercenários, aos soldados ingleses que lutaram, entre outras coisas, nas guerras de independência. Lembrem-se, nós não temos nesse momento um exército formado e o Brasil precisou criar um grupo de homens armados ingleses, precisou pagar um preço muito alto para esses homens, para que eles pudessem consolidar o processo de independência, para que eles pudessem ir até aquelas províncias que não estavam aceitando a independência, como, por exemplo, a Cisplatina, Bahia, Piauí, Maranhão. Então é muito gasto que você tem nesse momento. E a outra coisa é que o Brasil também precisou gastar, e esse gasto significou também empréstimo, precisou armar outro grupo de mercenários ingleses, de soldados ingleses, para que eles fossem até Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, abafar a Confederação do Equador,
que foi esse movimento liberal iniciado em Pernambuco, que tinha como principal função separar uma região, a região de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, criando uma república federativa aos moldes dos Estados Unidos, completamente independente do Brasil. E o imperador e Dom Pedro I precisou de dinheiro, gente, para financiar todos esses processos aqui. E aí, como resultado disso, o que é que nós tivemos? Um aumento na quantidade de empréstimos e um aumento na crise financeira. Então, além da crise econômica, nós também tivemos uma crise financeira. Então, nós nascemos enquanto nação imersos em uma crise econômica, financeira, e nos últimos dias do Império, nós vamos ter uma crise política. Podemos até dizer o seguinte, que entre 1822, com a independência, até 1824, o imperador Dom Pedro, ele tinha uma popularidade até interessante, sobretudo para aqueles grupos que estavam rodeados pelo Partido Brasileiro, tá? Havia uma popularidade do imperador e essa popularidade ela começa a ser desmanchada a partir da outorga da Carta de 1824, e essa crise que eu vos falo é a crise política e ela está completamente associada ao absolutismo de Pedro I, ao autoritarismo de Pedro I, tá bom? E aí eu coloquei 3 exemplos, desse autoritarismo de Pedro I, O primeiro deles tem a ver com a própria dissolução, com o fechamento. Eu estou usando esse X aqui, representando fechamento. O fechamento da Assembleia Nacional Constituinte em 1823, quando o imperador fechou a Assembleia, rasgou o projeto constitucional, dizendo que não aceitava, entre outras coisas, uma Constituição que limitasse os seus poderes, a famosa Constituição da Mandioca, lembrem-se, por favor. Então isso, de certa forma, mexe um pouco com a imagem de Pedro I. A outra coisa que mexe um pouco com a sua imagem é a própria outorga da Constituição. O fato de ter uma Constituição outorgada, essa Constituição não foi promulgada, ela não é feita a partir de um critério democrático, ela é outorgada, ela é imposta. E uma terceira coisa, um terceiro fator que auxilia nessa redefinição para negativo da imagem de Pedro I é a própria confecção do poder moderador. Lembrem-se de fazer essa associação. Esse poder moderador seria a faceta absolutista do poder da figura de Pedro I. E o auge dessa crise vai acontecer entre 1830 e 1831. E eu selecionei 3 momentos significativos dessa crise. Onde o primeiro momento vai ser o assassinato de um homem chamado Líbero Badaró. E o mais importante no assassinato de Líbero Badaró é que Badaró, ele é, no Império, um dos homens que mais criticam a figura do imperador. Badaró é um jornalista que escreve diariamente contra o Império, que de certa forma ataca a figura do imperador, que faz críticas veladas à figura de Pedro I. Nesse sentido, Badaró é assassinado e eu pergunto a vocês, fica naquela dúvida, Quando o principal crítico do imperador é assassinado, a opinião pública como um todo começa a voltar os olhos exatamente para quem? Para Pedro I. É lógico que hoje nós não temos prova em relação a isso. Nós não temos indícios em relação a isso, tá bom? Mas nós precisamos entender que a figura do imperador fica muito desgastada quando o seu principal crítico foi assassinado, tá? A segunda coisa, a Noite das Garrafadas, que é um momento que, entre outras coisas, nós podemos dizer que é o momento de crítica ao autoritarismo de Pedro I. Pedro I foi até a província de Minas Gerais,
em busca de apoio dos seus correligionários, tá? E quando ele volta para o Rio de Janeiro, na viagem de volta, ele é recepcionado por um grupo, o grupo de apoio ao imperador, até porque existe um apoio, tá? Um pequeno grupo ligado a uma confraria chamada Colunas do Trono. E aí, de certa forma, esse grupo, Colunas do Trono, faz uma festa para recepcionar o imperador que chega das Minas Gerais, o imperador que já está com a imagem desgastada. E aí, dentro do contexto dessa festa, o que é que acontece? Lá pelas tantas da noite, os críticos do imperador, as pessoas nesse momento que criticam o absolutismo de Pedro I, fazem algumas manifestações no Rio de Janeiro, e nessas manifestações entre partidários de Pedro I, e a oposição a Pedro I, eles começam a jogar uns nos outros garrafas que sobraram da festa que foi dada ao imperador, por isso, Noite das Garrafadas. Só que uma coisa importante, a Noite das Garrafadas, ela tem um significado. Qual seria, professor, o significado da Noite das Garrafadas? Ela representa uma crítica que a oposição ao imperador faz, sobretudo ao seu caráter absolutista, ao seu caráter autoritário. Então, a Noite das Garrafadas tem essa simbologia. E aí, o auge da crise ele vai acontecer a partir do momento que o imperador não acredita mais na sua permanência aqui no Brasil e abdica do trono em 1831. Ele abdica do trono, e aí lembrem-se que a abdicação de Dom Pedro I, em favor do seu filho menor de 5 anos, o Pedro, que futuramente vai ser o Pedro II, essa abdicação representa o auge de uma crise. O imperador volta para Portugal e deixa seu filho aqui nas mãos dos regentes. Inclusive, a ideia de regência já era prevista na Constituição. Quando o imperador ficar sem condições de governar, o governo será entregue nas mãos de homens probos, de cidadãos íntegros, como dizia na Constituição. Esses homens são chamados de regentes. Então, a partir de 1831, lembrem-se que a abdicação acontece exatamente nessa data, de 1831, como eu vou colocar aqui para vocês, de 1831 até 1840, o Brasil fica governado por regentes. Interessante lembrar, Pedro II só iria completar 18 anos em 1843. Porém, nós tivemos um processo de antecipação da maioridade de Pedro II. Vocês vão ver isso nas próximas aulas. O mais importante é que entendam que no processo de crise do primeiro reinado, vocês só podem entender a abdicação a partir do momento que entendem, que nós temos nesse contexto o somatório de 3 crises significativas. Uma crise econômica, uma crise financeira e uma crise política que deságua na abdicação do imperador do Brasil. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e depois a gente trabalha o conteúdo de regência numa próxima aula. Até mais!